Malaquias capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Uma advertência à palavra do Senhor, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras da sua herança em moradas de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu a demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus pela palavra de Deus. Bom, como eu disse, irmãos, eu vou tentar simplificar o livro todo de Malaquias. Malaquias, nessa mensagem, Malaquias era um profeta. Na verdade, não se sabe bem se era um profeta, porque Malaquias vem da palavra Malacai, que quer dizer enviado de Deus. Se era de fato um profeta chamado Malaquias, ou se era alguém que tinha outro nome, que se registrou como Malaquias, como um enviado de Deus, alguém que tinha uma mensagem de Deus para Israel. Ele viveu na época, só para os irmãos terem uma ideia, ele viveu na época posterior aos últimos profetas. Ele é considerado de fato o último profeta do Antigo Testamento, antes de João Batista. Ele veio depois de Ageu e Zacarias, que viviam no mesmo tempo. Esse texto, ou o texto todo de Malaquias, é falado, ministrado ao povo de Israel, na época da volta de Neemias. Isso está descrito no texto de Neemias. Neemias era aquele que era copeiro do rei da Pérsia e é enviado para Jerusalém, assume o governo de Jerusalém no lugar de Zorobabel, e ele reconstrói as muralhas de Jerusalém. E depois de um tempo que ele está reconstruindo toda a religiosidade correta daquela época, junto com o escriba e sacerdote Esdras, a Bíblia conta isso, o rei persa manda Neemias de alguma forma voltar para prestar conta. O livro de Neemias narra isso. E ele volta para a capital persa, presta conta ao rei, e o rei libera ele voltar a Jerusalém. Quando ele volta a Jerusalém, ele encontra a cidade totalmente desvirtuada daquilo que ele tinha ensinado, daquilo que ele tinha preconizado. Ele tem que fazer uma verdadeira revolução na cidade de volta, porque o povo se perdeu. O texto de Malaquias, o profeta Malaquias fala para o povo nessa época da volta de Neemias, e ele encontra a cidade e o estado de Judá, de Israel, totalmente desvirtuado daqueles princípios. E aí Malaquias começa a descrever a sua profecia. E por que a gente tem que ficar atento à profecia de Malaquias? Exatamente pelo início que a gente leu agora, do verso 1 ao verso 5 de Malaquias capítulo 1, porque ele coloca aqui dois caminhos. Ele fala de Esaú e de Jacó, que é Israel. Edom era a terra dos descendentes de Esaú. Esaú foi aquele que foi rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado pelas suas próprias práticas, pelas suas próprias atitudes, por ele mesmo ter desprezado a sua herança, ele ter desprezado aquilo que Deus confiou nele. Ele foi rejeitado por Deus, a Bíblia diz isso, e Deus escolhe no lugar dele, ele escolhe Israel, que é Jacó, e Israel se torna o povo escolhido, o eleito do Senhor. Hoje nós somos a Israel do Senhor. A igreja de Jesus é a eleita, é a igreja que é o povo escolhido do Senhor. E nós temos que tomar todo o cuidado para não caminharmos na direção de Edom. Nós temos que tomar todo o cuidado, e é isso que a palavra, o texto de Malaquias descreve. O povo precisa tomar todo o cuidado para não acontecer com eles o que aconteceu com o povo de Edom, que teve a sua terra devastada, que teve a sua alma devastada, porque aqui é uma simbologia da alma, do espírito, que teve a sua vida devastada pela falta de consagração e de confiabilidade no Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem está me entendendo diz um amém forte aí.
E o texto de Malaquias, ele vai descrevendo, vai falando, vai ensinando algumas coisas. Eu fiz um resumo para trazer a vocês. No capítulo 1, no verso 6, não precisa abrir, Malaquias diz que o povo estava desprezando o nome do Senhor. No verso 7 diz que o povo trazia uma comida impura no altar. E também no verso 7 diz que eles desprezavam a mesa do Senhor. Tem 3 ensinamentos aqui que o povo de Edom fez, que o povo de Esaú fez, que o povo de Israel começou a fazer na época da volta de Neemias, na época de Malaquias, e o profeta está ensinando, está dizendo, vocês têm que mudar essa atitude. Quando ele diz lá, despreza o nome do Senhor, está principalmente dizendo que está desprezando o senhorio do Senhor sobre a sua vida. Está deixando de ter Deus como seu Senhor. E aí quando ele fala trazer comida impura ao altar, está falando de falta de santidade, de falta de postura, de falta de ter atitudes, mãos limpas, coração puro. É bom que o salmista fale assim, né? Mãos limpas e coração puro. Não é uma coisa apenas exterior, não é algo apenas que a gente põe para fora, a gente tem que estar dentro da gente também. O coração tem que estar puro, a santidade é por dentro também. Existem os pecados que nós cometemos, mas existe tão perigosamente quanto os pecados que nós somos. Quer um exemplo? Inveja. Eu não falo mal dos outros, mas eu tenho uma inveja. Que é outro pecado, que muito pouco a gente fala na igreja, mas era tão necessário falar, cobiça. Aquele negócio aqui dentro. Está nos 10 mandamentos, irmãos. E quando fala cobiça lá, a pessoa sempre lembra da primeira frase, cobiçar a mulher do próximo. Mas tem uma lista posterior que fala de bens. E vamos traduzir? Emprego, posição, chamado. Tem pastor que cobiça o chamado do outro. E toda vez que eu cobiço, eu estou dizendo para Deus que Ele não sabe o que é melhor para mim. Já parou para pensar? O que é cobiçar? Eu desejar aquilo que Deus não tem para mim. Vocês estão entendendo ou não? Veja, irmãos, Jerusalém estava desprezando o senhorio do Senhor, estava querendo que Deus fosse o salvador deles, mas não queria que Deus fosse o Senhor deles. É um grande problema que nós temos no dia de hoje. Queremos que Jesus seja o nosso Salvador, queremos que Jesus nos salva, falamos da graça, né, como se fosse algo hiper, e esquecemos que a graça tem o poder de nos transformar. Portanto, se eu não estou transformado, a graça não está operando na minha vida. Quem está comigo diz um amém aí forte. E ele ainda diz que desprezam a mesa do Senhor. Mesa, eu ensino isso aqui direto, porque mesa tem um poder maravilhoso. Se você estuda a Bíblia do começo ao fim, você vê a importância da mesa, da conversa, do relacionamento. Desprezam o relacionamento com Deus. E Paulo diz que aquele que despreza a mesa do Senhor, geralmente escolhe a mesa do diabo. Existe a mesa de Deus e a mesa do diabo. E ele continua dizendo, no verso 10, Malaquias diz que o Senhor não tem prazer nessas atitudes, vai perdendo o prazer das atitudes. No capítulo 2, Malaquias já entra num outro assunto, ele fala da quebra de aliança, da aliança levítica. O que é a aliança levítica? A aliança de Levi, do povo de Levi, da tribo de Levi, que foi chamada por Deus para exclusivamente servir ao Senhor. Eram homens e suas esposas que eram chamados por Deus, que estão na tribo de Levi, eram chamados para viverem exclusivamente ao serviço do Senhor. E aí Neemias e Malaquias encontram um povo de levitas, que estavam quebrando essa aliança. Você lê o livro de Neemias, você vai ver isso. Levitas que deixaram de servir, que casaram com pessoas que não deveriam se casar, que abandonaram o seu chamado. Irmãos, isso é tão sério. Jesus fala, em um dos textos que eu falo, que é o versículo que mais põe medo no meu coração. Existem versículos que põem medo no meu coração. Medo não, temor. Não, medo sim, temor e medo.
É medo mesmo, pronto. Lucas 9,62, Jesus diz assim aos seus discípulos: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado, quem começa, quem tem, aí não é nem quem começa a servir, não, é quem tem o chamado. A gente tem que traduzir esse texto da forma correta. Quem tem o chamado para servir ao Senhor e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Existem pastores, existem pregadores, existem músicos, existem pessoas que têm um chamado para serem mestres, ensinarem na escola, no curso de ministério que nós temos, dar curso de casal, etc. e tal. Existem pessoas de todas as formas, mas existe o chamado completo da igreja. E o chamado completo da igreja é proclamar o evangelho de Jesus aonde for, independente se seja pastor ou não. Neemias encontrou um povo assim, Malaquias encontrou um povo assim, sacerdotes rebeldes, desobedientes a Deus, vivendo uma verdadeira rebeldia com a sua aliança levítica. E por que você está falando tudo isso aqui, Fábio? Eu te explico, irmãos, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão desprezando o senhorio do Senhor, nós estamos vivendo num tempo onde estão desprezando a santidade, trazendo comida impura no altar, nós estamos vivendo num tempo onde estão desprezando o relacionamento com Deus e estão quebrando alianças de servir a Deus. É por isso que as igrejas da modinha, geralmente tem igrejas da modinha, às vezes prospera, porque tem sempre gente beija-flor, sempre tem crente beija-flor, vai numa, vai noutra, vai numa, vai noutra, aí aqui acabou de sugar, eu vou sugar em outra, aí aqui acabou de sugar, eu vou sugar em outra. Deus tem muito mais do que você ser um beija-flor. Deus tem profundidade de relacionamento, Deus tem profundidade de ensinamento, Deus tem profundidade de espiritualidade para você. Mas aí tem gente que está quebrando essas alianças. No verso 13 ao verso 16, depois você estuda do capítulo 2, Malaquias já fala da quebra de aliança familiar. Maridos abandonando as suas esposas. Ele fala do compromisso familiar, dos valores familiares, o desprezo aos valores familiares. Foi assim que Malaquias, naquela época, eu estou falando de algo que aconteceu 500 anos antes de Jesus, encontra uma geração que estava desprezando os valores da família. E depois, no capítulo 3, ele fala do desprezo às ofertas que devem ser trazidas, os compromissos, as alianças e os votos que devem ser trazidos à casa do Senhor. Naquele texto que todo mundo sabe e que é tão ensinado e falado, que fala sobre ofertas e dízimos, mas deixa eu dizer algo para você, há uma profundidade maior nisso aí. Malaquias estava dizendo que aquilo que as pessoas devem entregar a Deus, elas não têm feito. Paulo traduz o nosso sacrifício não apenas como ofertas ou contribuições, ele fala que o nosso sacrifício deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo é esse sacrifício, ou seja, a oferta que eu e você precisamos trazer ao Senhor, somos nós por inteiro. Vocês estão comigo? Poxa, mas está pesada a palavra hoje. Calma, irmãos, vai melhorar. Mas Malaquias não deixa de falar as consequências, e isso serve para reflexão nossa, porque tudo na vida, e a Bíblia traz isso com muita clareza, é causa e consequência, são atitudes nossas. Mas aí, irmãos, depois que ele fala que existia um povo corrupto, no sentido de corromper as coisas do Senhor, que ele encontra sacerdotes que abandonaram seus serviços, seus deveres, que
que ele encontra um povo que não se importava com o templo ou com as coisas de Deus, que ele encontra um povo que desprezava os valores familiares. Alguém está encontrando alguma semelhança com a era que nós estamos vivendo hoje? Você consegue perceber a semelhança? Você consegue, irmãos? Cristãos gostam de ir para a igreja, cantar músicas lindas e maravilhosas, choram, mas não têm a vida transformada, não se entregam por completo a Deus, não se entregam na sua vida, na sua inteireza, na sua integridade a Deus, muito pelo contrário. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 16, por favor, capítulo 3, verso 16, diz assim, depois, na NVI fala assim, depois, aqueles que temiam ao Senhor, presta atenção, irmãos, Malaquias diz que tinha um povo que ficava o tempo todo se desviando daquilo que Deus tinha. Malaquias diz que tinha um sacerdote que desprezavam as ofertas do Senhor. Se você vai para o texto de Neemias, você vai ver que o povo literalmente abandonaram as coisas de Deus. Depois da palavra de Malaquias, depois que o profeta falou, depois que o povo ouviu, diz, depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam ao seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão dos filhos que lhe obedecem. Então, verso 18, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe, irmãos, uma das coisas extraordinárias que nós vemos na Bíblia, e que a gente pode, com muita fé, trazer para o nosso dia, é que sempre houve e sempre haverá remanescentes, sempre haverá pessoas não dispostas a beijar Baal. Vocês lembram dessa história? Elias, o grande profeta, deprimido, passando por uma situação meio complicada na sua alma, começa a bater boca com Deus, começa a discutir com Deus, e Deus faz uma terapia com ele, e ele fala para Deus assim, só eu sobrei. Deus fala para ele, não, tem 7.000 que sobraram, tem um remanescente muito maior. Eu citei o texto de Paulo de Romanos capítulo 12, eu vou dizer mais uma parte dele, é gente que não vos conforma com esse século, é gente que não se amolda aos padrões desse século. Sempre haverá um remanescente, e essas pessoas precisam conversar entre si. Sabe, irmãos, eu e você temos que entender a importância que há nos relacionamentos. Nos relacionamentos. É importante, o ser humano não foi criado para andar sozinho. Nós não somos animais para viver sozinhos. Nós somos criados para viver em grupo. Deus nos criou para viver em grupo. Então nós procuramos relacionamentos de um jeito ou de outro. Algumas vezes encontramos relacionamentos muito ruins, outros bons. Existem relacionamentos que nós precisamos ir atrás deles. Quais é? Aquele que nos leva para perto de Jesus. Eu sempre faço uma comparação. O rapaz de Marcos capítulo 2, o paralítico que foi conduzido pelos seus amigos até a casa de Pedro, onde eles abriram no teto um buraco para conduzi-los na direção de Jesus, e Jesus, vendo-lhes a fé, no plural, curou por causa da fé daqueles rapazes, não só por causa do paralítico. Aí você vai lá para Jerusalém, no tanque de Betesda, tem um rapaz, um homem já, que há 28 anos espera ser curado. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele olha para Jesus e fala, eu quero, mas toda vez que
que o anjo desce, mexe na água, e alguém é curado, porque tinha isso, um anjo descia na água no tanque de Betesda, em tempos e tempos, e mexia na água, e quem pulasse naquela água era curado. Eu tento ir, mas não tem ninguém. Ele fala assim para Jesus, para me ajudar a chegar lá. Veja, irmãos, eu e você precisamos ir atrás de amigos que nos levam para perto de Jesus. Mas da mesma forma que existem amigos que nos levam para perto de Jesus, existem amigos que nos levam para longe de Jesus. Existem relacionamentos que nos fazem mal, que nos roubam a nossa fé, que roubam a nossa espiritualidade. Isso nós precisamos afastar. Esse tipo de pessoa a gente precisa conviver. Palavra de Deus para você: se afaste de quem afasta você de Jesus. Eles conversaram com os outros, colocaram um livro como memorial com seus nomes. Sabe, irmãos, Deus nos deu um livro como memorial. Deus nos deu um livro para ensinar, para ser direção da nossa vida, para ser direção da nossa alma, para ser lâmpada para os nossos pés, para penetrar no nosso coração com profundidade ao ponto de dividir medula e órgãos, para trazer revelação divina. Chama-se Bíblia. A referência da tua vida, a referência da minha vida, a referência da tua família. Gente, a Bíblia ensina que na lei de Moisés, a orientação era, pastor Lauro, judeu, ensine os seus filhos. Quando estiver comendo, fala com eles. Quando for dormir, fala com eles. Quando for acordar, fala com eles. No caminhar, fala com eles. Fala o quê? Sobre futebol? Fala o quê? Sobre filme? Pode falar também. Mas o mais importante, o que não pode faltar em hipótese alguma, fale da palavra de Deus. Jesus venceu as batalhas dele contra o diabo usando a Bíblia. Você acha que você vai vencer de outra forma, irmãos? Bíblia, palavra de Deus, a combustão do crente, o combustível do cristão, o poder que emana, vem da palavra do Senhor. E aí Deus fala, se eles, ao conversarem, eu acho interessante porque é uma reação de Deus. Vocês perceberam isso? É uma reação de Deus. No verso 17, ele reage ao fato daquela turma começar a conversar entre si. E depois, se você pegar esse texto e juntar com o texto de Neemias, você vai ver que essa turma toma decisões de santificar o povo, de santificar aquela geração, de santificar a aliança levítica. Eles conversam entre si, eles pegam um livro como memorial, eles começam a temer o Senhor, eles se voltam ao Senhor, e Deus reage dizendo: já que vocês estão fazendo isso, a partir de hoje vocês são meu tesouro pessoal. Já que vocês estão fazendo isso, a partir de hoje eu vou ter uma compaixão por vocês como filhos. É lógico que esse texto faz uma referência a Jesus, porque eu me torno filho de Deus através de Jesus. Mas eu quero focar na última frase, ou no último verso, para eu terminar a mensagem de hoje. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então vocês verão, o mundo vai ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Sabe, o problema nosso, irmãos, eu vou ser muito sincero com você, é que muitas vezes a gente interpreta esse texto com a nossa própria concupiscência. Você fala assim: Deus, eu te sirvo, então eu quero ser honrado. Deus, eu te sirvo, então eu quero que faça diferença entre eu e o ímpio. Como é que o ímpio anda de jatinho e eu tenho que andar só Deus sabe como? Eu quero é isso para mim. Eu não tenho nada contra, e a Bíblia também não tem nada contra ficar rico. Eu não tenho nada contra, e a Bíblia não tem nada contra ficar rico. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: aquele que quer ficar rico tem que tomar mais cuidado. É isso que fala. Tem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro na Bíblia. 2.300 versículos.
Das 80 parábolas de Jesus, 41 falavam sobre riqueza e dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro mais de 80 vezes. Tá? A Bíblia não é contra ficar rico, não é isso. Ela fala que tem que tomar cuidado. Ela fala que tem que quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Mas quando a gente lê esse texto aqui, não é sobre isso que está dizendo. Não é sobre isso que está falando. Verá a diferença entre o justo e o ímpio. Não é que o justo vai ser tudo bem numa boa. O justo é aquele que é justificado por Jesus. A diferença não é naquilo que eu tenho, no dinheiro que eu tenho, na saúde que eu tenho, ou no carro que eu ando, ou no avião que eu pego. Irmãos, isso é porque a gente fica escutando muito esses caras da internet aí, fica acreditando, daqui a pouco a gente acha que a gente pode operar helicóptero também. Para de se perder nisso. Para de ouvir bobagem, começa a entender o que a Bíblia diz. A diferença não é isso, quando fala justo, está falando de ser justificado. O que é ser justificado? É ter Jesus em você. A diferença é essa, vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Vão olhar para você e não vão ver mais vão olhar para mim, deixa eu falar de mim, vão olhar para mim e não vão ver mais o Fábio, vão ver Jesus no Fábio. E é assim que eu serei salvo. Porque se Deus visse eu, pastor Lauro, é mais ou menos, eu vou usar o senhor, posso, pastor? Ok. Pastor Lauro chegou no julgamento, todo mundo vai passar pelo julgamento, tá, irmão? Não tem jeito não. A gente vai chegar lá, cada um vai pegar sua senha e vai esperar, não tem jeito. Chegou o pastor Lauro, Deus é justo, Deus é justo, pela justiça de Deus, e olha que o pastor Lauro eu conheço, ele é um cara íntegro, correto, mas pela justiça de Deus, o senhor seria condenado. Se ele olhasse para o Lauro, veria os erros e pecados do Lauro. É por isso que eu gosto de usar eu como exemplo, para não falar que eu não estou falando de ninguém. Vai olhar para o Fábio, olhou para o Fábio aí, fala, daquele dia tu fez isso, daquele dia tu fez aquilo, até coisa que eu esqueci. E aí eu seria o quê? Condenado, o pastor Lauro seria condenado. O problema para o diabo nesse caso, que é o acusador, é que um dia o pastor Lauro se tornou justificado, e por ele ter sido justificado, ele se tornou justo. Ele foi justificado por Jesus, ao receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então quando Deus olhar para o Lauro, lá na fila, chamou sua senha, lá vai o pastor Lauro para o julgamento. Na hora que Deus olhar o Lauro, ele não vê mais o Lauro, ele vê Jesus no Lauro, ele vê Jesus no Fábio, ele vê Jesus em você, e ao ver Jesus em você, ele lembra que Jesus se entregou na cruz do Calvário, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, obrigado pastor, portanto, quando a Bíblia fala, haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Irmãos, eu quero que você seja próspero, irmãos, eu quero que você tenha saúde, irmãos, eu quero que você se dê bem na vida. Se você tiver um jatinho, me chama para andar nele. Apesar que eu tenho aprendido na vida, pastor César, que de executiva econômica tu vai chegar lá, pode ficar tranquilo. É só mais confortável, mas vai chegar, não precisa se preocupar com isso. Mas aqui fala de outra coisa, aqui está falando da diferença. A diferença é que vai ver Jesus em você, vai ver Jesus em você, e tudo, aquela música antiga da Ludmila Febre, que eu amo tanto, tudo que Jesus conquistou na cruz, vai ser concedido a você, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, em Jesus tomamos posse. Essa é a diferença. Irmãos,
Isso vem da graça, isso vem da compaixão, isso vem do seu favor, que é um favor imerecido, mas isso vem para uma geração que baseia a sua vida no livro das memórias de Deus e que conversam entre si, se relacionam entre si, em concordância. Se eu puder dar um conselho para você hoje, e eu termino absolutamente agora com isso: tenha relacionamentos que te aproximam de Deus. Se afaste de relacionamentos que afastam você de Deus. Mas ele fala coisas tão bonitas, irmãos. A Bíblia diz que tem pastor que vai para o inferno, que tem pregador que vai para o inferno. Aonde diz isso? É Jesus que fala, irmãos. Ele fala que tem gente que expulsa demônio, que profetiza, que ministra cura, que as pessoas são curadas, que Jesus vai dizer para eles: não os conheço. Que no texto, quando você vai para a tradução literal do grego, é: não os reconheço, não reconheço o que vocês fizeram. Vocês me usaram. Irmãos, o problema dos amigos de Jó não era o que eles falaram, não. Os amigos de Jó falaram palavras boas, falaram textos bons, tanto é que a gente usa como pregação hoje. O problema dos amigos de Jó era o coração deles. Tem gente que fala coisa bonita, mas não tem o coração correto. E quando você vê, é por isso que fala na Bíblia como laço de passarinheiro. É uma armadilha para pegar um passarinho que está andando na direção. Põe aquele alpiste lá, você vai e come. Irmãos, tenha boas rodas de conversa, construa bons relacionamentos. O poder da concordância não está apenas na oração, o poder da concordância está no relacionamento também. Amém? Eles conversaram entre si e Deus agiu. Vamos conversar entre nós e Deus vai agir. Vamos conversar entre nós e colocar a Bíblia como nosso padrão. Vamos conversar entre nós e vamos mudar a nossa atitude, não para agradar homens ou agradar uma instituição, mas para agradar o Deus Todo-Poderoso.